Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diene. Eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro é o Fonte Viva, a lição 114, intitulada Embainha a tua espada. Embainha a tua espada está lá em João, é uma fala de Jesus, 18:11. Isso ocorreu quando Jesus ele foi pego pelos soldados, pelos centuriões, e Pedro, no intuito de salvar o mestre ali, ele corta a orelha do soldado, E Jesus dá ali mais um ensinamento a Pedro, Que ele recoloca a orelha do soldado e fala: Pedro, embainha a tua espada, pois à medida que ferires, será ferido. Então, qualquer ato nosso de violência vai ser a violência que nós vamos sofrer, ou numa vida futura, ou ainda nessa vida. Qualquer resposta nossa, uma ofensa, que a gente ofender alguém, à medida que você ferir, será ferido. O mestre foi bem claro nas suas palavras, Então, nós temos que ser o quê? Vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Entender que nós não devemos, porque isso Jesus deixou bem claro, nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem, E Emmanuel, ele faz aqui uma analogia da guerra coletiva e a contenda pessoal. Tanto essas guerras que acontecem nos países, que hoje nós estamos vendo uma, quanto as guerras pessoais, que em ambos os casos a queda é inevitável, tanto a guerra coletiva quanto a pessoal. E aí ele descreve da seguinte forma: a guerra foi sempre o terror das nações, furacão de inconsciência, abre a porta a todos os monstros da iniquidade, por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Então, as guerras coletivas, elas se perdem naquilo que elas colocam, Por exemplo, a pessoa sai para guerrear nesses países onde as construções são antigas, levaram anos para construir, e em minutos tudo se destrói, Tudo se acaba com a bomba, E nas contendas pessoais, quando a gente entra em contenda com alguém, nós vamos perdendo o quê? Aquilo que nós conseguimos da nossa reforma íntima, que seja um pouquinho. Se eu conseguir minimamente a minha reforma íntima e eu entro em guerra com alguém, lá se foi todo o meu trabalho. E é uma discussão, é uma ofensa que a gente recebe, quer revidar, Lá se foi todo o trabalho da reforma íntima. E eu falo assim, que a reforma íntima, lá se vai embora todo o nosso sacrifício, porque, convenhamos, ter a reforma íntima, fazer a reforma íntima, é uma coisa muito difícil, não é? Então, é uma guerra que a gente cria com nós mesmos, é uma luta que nós travamos com nós mesmos todos os dias. É a tal da reforma íntima. Ela é muito difícil. E se a gente conseguiu mudar minimamente, mas eu começo a travar discussões, conflitos, lá se foi embora todo um trabalho, porque é difícil, E tão simples, querendo, tipo assim, a gente destrói com coisas tão pequenas. Por quê? Porque nós ainda temos latente em nós ainda o orgulho. O orgulho ainda é muito grande. O orgulho de querer ser melhor que os outros, O orgulho de querer estar certo.
o orgulho de ter o orgulho ferido. E assim, é isso que vai destruindo todo um trabalho que às vezes você estava fazendo da sua reforma, ele se perde. E Emmanuel, ele segue falando assim: sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Então, isso ocorre por conta de não termos resistido a uma contenda. Não tem aquela frase que fala: resistir ao mal e ele fugirá de vós? Se eu resisto uma provocação, se eu resisto às palavras malditas, mal colocadas, a palavras que lançam para ferir, para machucar, se eu resistir a elas, aquele mal se desfaz por si só, né? E Emmanuel segue falando: ideias superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno das nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Foi o que eu falei, né? Se perde todo o trabalho da reforma íntima. Então, é orar e vigiar. Sempre, o tempo todo. Porque as tentações, as sombras, elas estão por aí. E elas nos cercam. E muitas das vezes a gente atrai pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Elas estão aí para nos testar o tempo todo. Por isso, vigiai e orai. Para que não se perca aquele sacrifício que você fez para modificar um pouquinho, para que todo o seu trabalho não fique perdido, né? A sua luta, a sua batalha contra você mesmo não se torne perdida. E Emmanuel segue falando: depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos habitam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe combater em nós mesmos. Então, o combate é com a gente, não é com o próximo. Nós não temos que combater o próximo, nós temos que combater as nossas dificuldades. É ela que nós temos que bater. E por breve momento de invigilância nossa, se perde o trabalho. E as consequências são o quê? É um desequilíbrio emocional muito grande. Porque a pessoa em combate, ela se desequilibra. O emocional da pessoa fica destruído. E olha, eu posso falar por mim mesma, eu já estive nos dois lados. Eu já estive no lado do desequilíbrio, por entrar em contenda e querer provar a minha razão e eu me sentir muito mal depois. É horrível. E já estive do lado de resistir à tentação. Gente, a sensação é maravilhosa. É maravilhosa. Você não tem que querer ter razão. Você tem que ter a sua consciência em paz e equilíbrio. Porque se eu perco a razão, eu perco o equilíbrio. Né? E Emmanuel segue falando assim: façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Ou seja, batendo de frente, discutindo, brigando, lutando para provar que você está correto, você não vai conseguir nada, nada. Você não vai conseguir o bem que você deseja. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, a guerra que nos cercam ainda acontece porque temos em nós ainda muito forte aquilo que eu falei, o orgulho, o de querer estar correto, né? O indivíduo, a gente tem que parar e pensar assim, olha, o indivíduo
que ainda tem a necessidade de ferir com palavras, de querer ser superior, de querer mostrar, porque muitas vezes a pessoa ela procura alguém para ofender, para ferir, para se colocar superior a ela. Ele ainda tem essa necessidade. É o que ele consegue nesse momento. Mas quem já compreende o Evangelho do Cristo, quem já tem os ensinamentos de Jesus, não precisa se ofender. Ele não se ofende. Ele vigia, né? Ele não sente raiva da pessoa. É difícil, é um trabalho bem difícil. Mas quem tem o conhecimento não se ofende e não se diminui, porque o outro quis te diminuir. Se alguém chega com ar de superioridade para te humilhar, para te ofender, não se sinta. Porque se você se sentir, você já está dando a ele o que ele quer. Porque o que ele quer é se mostrar superior, te ferindo, né? E nós devemos o quê? Com o conhecimento do Cristo, é não nos ofendermos, é deixar para lá. E se no momento você ainda não conseguir, você quer, respira, deixa a pessoa falando sozinho, sai, porque é difícil. O que eu estou falando aqui, para ser colocado em prática, é muito difícil, né? Mas não é impossível. Cada um de nós temos o temperamento, temos condições de ter o domínio do nosso temperamento. Todos nós já possuímos esse controle, para dominar, né? Mas quando a gente conquista isso, é uma paz tão grande, é um alívio tão grande que a gente sente, não é mesmo? E Emmanuel, essa sabedoria que Emmanuel fala aqui para nós, é só com ela que nós vamos conquistar a paz que nós desejamos. Primeiro, equilibrar aqui e depois eu ouvir o outro que está na condição de ofensa, de briga, que já veio, né, de espada em punho, como Pedro fez. Embainha a tua espada, não é assim? E Emmanuel fala assim, façamos a paz com que, olha só, vou repetir, façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste jamais conquistaremos o bem que desejamos. Gente, nós sejamos luz. Quando as trevas procurar encontrar no nosso caminho, seja você a luz. Para quem veio para o combate, você ilumina. Mostra a sua grandeza com Cristo. Mostra a sua grandeza de cristão. É difícil, eu sei, eu que o diga, o quanto é difícil, mas é necessário. Sabe aquela velinha que uma vela ao lado da outra vela, ela não emborca o foguinho ali e acende a outra vela? Então, certamente, aquela pessoa que te procura para te ferir, ela está precisando de luz. Então, seja você a luz, seja você a vela para acender a luz que ele tanto necessita, né? Então, a mensagem que Jesus trouxe através dos nossos irmãos, trabalhadores da casa, para cada um de nós aqui presente, para ser refletido durante toda a semana. Embainha a tua espada. E por muito tempo, eu tenho certeza que quando alguém te procurar para uma discussão ou para uma ofensa, primeiro pensamento de vocês há de ser, embainha a tua espada. Eu vou ser a luz que esse irmão está precisando. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, gente. Convidar todos a fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus maior, o nosso Criador, e a Jesus, que é infinita bondade, infinito amor e beleza. Muito obrigada, Jesus, por esta manhã nos encontrarmos aqui e o Senhor nos enviar essa mensagem tão amorosa para que contenhamos os nossos instintos ainda que possuímos, pois trazemos de várias vidas. Sabemos o quanto é difícil, Mestre, mas Jesus, sabemos que com teu auxílio,
com o auxílio dos irmãos maiores, que o Senhor permite nos acompanhar, já somos mais que vencedores de nós mesmos. Muito obrigada, Mestre, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora é o Livro dos Espíritos, que está com Rafael. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Rafael Oliveira, estou com o Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é um livro de estudo, tá? E a participação de vocês é muito importante. Importante para que vocês tirem as dúvidas de vocês, né? E importante para que a gente possa compartilhar esse conhecimento que salva, né? Que esclarece, né? Que eu sempre digo, o conhecimento, ele nos liberta, né? E, como a Diane diz na lição aqui, somos luzes, né? Então, deixar que a luz de vocês brilhem através da bondade do coração de vocês, da oportunidade que cada um aqui está tendo de poder estudar, de participar, isso é muito importante. E é assim que a nossa luz vai brilhar, é com esse conhecimento que traz libertação, e assim, além de nos ajudar, vamos ter condições de ajudar os nossos irmãos, que são muitos, né, que estão aí perdidos, né, no desespero, né, com a falta de amor de muitos dentro da própria casa. Então isso é muito importante, buscar esse conhecimento que liberta. Gente, na questão anterior do Livro dos Espíritos, que foi a 719, ela foi bem debatida aqui, né? O pessoal perguntou bastante aqui, e eu vou voltar nela aqui só para a gente dar uma pincelada aqui no que foi perguntado. Kardec fez a seguinte pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E a espiritualidade respondeu: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, não é mal nenhum a gente buscar o nosso bem, a nossa melhora material, desde que ela seja conseguida através do esforço do trabalho e honestamente, e nem que a gente use o desgaste do corpo, nem do lado moral, né? Que é muito importante, que quando a gente traz o desgaste ao corpo, o excesso, a gente está causando um dano a uma coisa muito importante, ao nosso corpo. Foi a oportunidade, através do nosso corpo, que a gente tem a oportunidade de estar aqui reencarnado para poder progredir. E danificá-lo é um mal que nós fazemos, né? Então, na questão 720, que é a questão de hoje, Kardec faz a seguinte pergunta: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Olha só o que eles responderam: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, o bem, você ter, a pergunta quando faz, somente aos olhos de Deus, as privações voluntárias constituem igualmente voluntário, e responde: se você está querendo fazer pelo bem, é um bem. Então, quanto mais bem você faz, se é por interesse de ajudar, de querer se melhorar, é um bem. Aí tem a questão, a 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E aí a espiritualidade responde: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem, que lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar por simulacro, será uma irreção. Ou seja, se passar por uma simulação, a gente vai ser motivo de risada, de chacota, né? Que a irreção é isso, o significado dela. Então, quando eu faço isso, essa privação ela é meritória quando eu estou querendo a privação dos gozos inúteis, são das coisas que não me pertencem. Você deixa, de um exemplo, tem a mania de
tá em festa, bebendo, aquela coisa toda. E aí eu disse, não, eu quero parar com isso aqui, eu quero buscar conhecimento na minha vida. Estou buscando, venho à casa espírita, buscar conhecimento. Isso é uma das coisas que está me trazendo bem. Estou deixando de coisas inúteis, né? De estar em lugar que não está me trazendo progresso nenhum, entendimento nenhum. Então, a partir do momento que eu estou me privando dessas coisas inúteis, né? Estou dando um exemplo disso aí, mas tantas outras coisas, né? E você começar a fazer o trabalho voluntário, você está querendo melhorar, isso é válido, né? E aí, tem um comentário aqui pela livro Filosofia Espírita, que Miramês, ele faz um pouco, um comentário sobre esse tema aqui, né? E ele fala o seguinte: a dor, todos sabemos, é uma terapia espiritual para as almas, tanto assim que ela sempre existiu na face da Terra, bem como em alguns planos do espírito desencarnado. Ela constitui o freio para regular os impulsos inferiores, donde se vê tanto o sofrimento no mundo, quantidades imensuráveis de hospitais e remédios. A dor é o aguilhão capaz de levar o espírito a sérias meditações, resultando na ponderação das investidas ao mal. Diante das calamidades em que os homens se encontram, alguns entendem que para eliminar o passado culposo ou para despertar suas faculdades espirituais mais depressa, encontrarão mérito em procurar sofrimentos e entram nas privações voluntárias pela própria vontade, como, por exemplo, abstendo-se de alimentos por muito tempo, crucificando-se em madeiros esculpidos por ele mesmo, enterrando-se vivos, se prendendo em locais onde ninguém os possa ver, privando-se do convívio dos seus semelhantes, e quando aparece uma enfermidade não procuram tratamento, compreendendo que são sempre devedores de outras vidas, intentam resgatar a dívida por elas próprias para mais depressa se libertarem. Então, nesse caso aí, isso não é uma pauta aqui para entender que a dor ela é necessária, que ele fala aqui, né? E isso acontece não só desse lado, como no lado espiritual, que ela tem um intuito de trazer um despertar na nossa vida, para que a gente não prossiga nisso aí. E ela é o aguilhão capaz de levar o espírito a sérias meditações. É na dor que a gente para muitas vezes para analisar por que estamos passando por isso. Né? Mas ela não é necessária com o intuito de você fazer a sua privação para se tornar uma pessoa melhor, não é buscar o sofrimento. Né? Um exemplo, isso não é válido. Quando você faz isso para querer recuperar, isso é ignorância. Você trazer uma dor, você não precisa disso. O que você precisa é o bem, é praticar o bem, é deixar de ser menos egoísta, é buscar o conhecimento e ajudar o próximo. Esse é o mérito que a gente tem que ter. Não adianta, eu fiz um mal e eu estar aqui pegando um chicote e estar batendo nas minhas costas. Como na Igreja Católica a gente tem muitas pessoas fazem esse tipo de ritual, de bater, né? E do auto-sacrifício. Não é necessária a dor para que a gente progrida. Mas é necessário que a gente faça o bem. Quando eu quero me isolar, um exemplo, do lado para me tornar, fazer o jejum, como ele cita aqui, deixar de alimentar, os madeiros de crucificar pessoas, faziam esses sacrifícios todos, isso não vale de nada. Isso não vale de nada. O que vale é a minha intenção. Se isolar, você está deixando de trabalhar em prol do próximo. O que adianta eu pegar esse conhecimento que eu tenho hoje aqui, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e ir lá para o Monte Everest, ficar lá em cima meditando? Qual o bem que eu estou fazendo? Não estou dizendo que a meditação é uma coisa boa, é muito boa. Quando eu estou estressado, peraí, eu quero me acalmar e começar aqui e me lá no meu pensamento, estar em oração, conversar com Deus, muito bom. Mas quando eu me isolo de todas as pessoas, de todos, do meu convívio, eu estou deixando de praticar o bem. Porque, gente, o conhecimento vem na nossa vida para a gente trabalhar, não é para deixar de enfeite.
Não adianta eu pegar, estudar 4, 5 anos na faculdade, pegar meu diploma, pendurar na parede e deixar ficar em casa assistindo Netflix. Se eu não for no hospital, não vou conseguir evoluir, trabalhar, ajudar as pessoas a quem eu fiz juramento de ajudar, de praticar o bem. Então, hoje, esse é o bem que a gente tem que fazer. Hoje, esse conhecimento vem na nossa vida, ele vem primeiramente propor em prática na minha vida, que é o que a Adiane falou na lição. Hoje a nossa luta é com nós mesmos, que é a pior luta que tem. É a gente reconhecer que somos fracos, que somos pecadores, que erramos, reconhecer esses erros e querer mudar. Não é fácil. Tem que ter muita determinação, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria para fazer essa escolha. E não é fácil. O mundo lá fora hoje oferece muitas coisas que é muito melhor do que estar na casa espírita, vamos assim dizer, olhando pelo lado, né, da diversão. Quantas pessoas agora, o churrasco, o verão, o pessoal chega, vai viajar, esquece, vai como arroz diz, a gente chega o verão, a gente vai e empacota Jesus aqui, bota aqui, ó. Né? Aí chega o inverno, que não tem sol, quase nada, aí todo fica triste porque não tem mais o que fazer, não tem churrasco, aí volta para casa espírita. Espera aí, gente. Não estou dizendo que se divertir, você sair, ter um lazer com a sua família, é errado. Ele é necessário. Mas, gente, o dia tem 24 horas. É equilíbrio. É o que a questão anterior, a 719, falou. Que a gente, você ter as coisas aqui, material, para o seu conforto, não é erro nenhum. Desde que não seja desonesto, desde que você não sacrifique o seu corpo, se acabando para conseguir aquele bem material, e não destrua o lado moral. Quando você acaba tendo com isso, você começa a ser uma pessoa desonesta. O seu moral vai ser para prejudicar as pessoas. Então, são esses 3 fatores. E se a gente olhar, a gente comete muito esse erro. Né? A gente tinha uma vida no Brasil, onde a gente tinha as suas 48 horas de trabalho ali semanal, né? Chegava no final de semana, estava com a família, todo mundo chegava em casa, todo mundo estava jantando, a família toda reunida. Aí eu pergunto aqui, e aqui, vocês fazem isso? Talvez pouquíssimos aqui façam isso ainda. Porque a gente chega aqui, ao vir atrás do sonho americano. Aí trabalha. Eu conheci um rapaz aqui que estava 16 anos aqui, sem ver a esposa e os filhos. E a dezembro eu vou voltar. Eu vou voltar. E nunca voltava. Não, vou ficar mais um ano. Aí, quando foi uma certa vez, eu cheguei na pizzaria onde ele trabalhava e não estava. Aí falei, voltou a semana passada para o Brasil. Eu não acredito, milagre foi a época que a esposa dele morreu. E aí? Não viu os filhos crescerem, porque saíram lá os filhos todos pequenos. Aí, quando a mulher morreu, aí resolve voltar. Voltar para quê? Você não vai mais recuperar aquele tempo perdido. Gente, eu não estou condenando a atitude dele de vir para cá e buscar a melhora na vida dele. Mas houve o excesso. Ele se corrompeu pelo dinheiro. Esse é o nosso problema. A gente está aqui, ok, $1.000 para mim dá para pagar minhas contas, me sobra aí $300 aí, sai por semana, $400 para eu guardar. Aí eu chego uma semana, fiz um pouquinho mais de hora, fiz $1.500. Eita, meu Deus do céu, me sobrou $700, $800 a mais aqui. Aí você se empolga, não, eu vou mais. E aí você começa a deixar que o dinheiro tome conta da sua vida. É aí onde está o ruim na sua vida. É o excesso de que a lição fala. É o descontrole. Isso é necessário? Para que tantas terras, tantas casas, apartamentos? Você vai usar de tudo isso? Para quê? Para deixar para os filhos? Para estar se matando um ao outro? Porque a herança foi coisa inventada pelo diabo, vamos dizer assim, né? Porque só traz confusão. Que eu acredito que todo mundo aqui deve ter um parente aqui que brigou, né? Um pedaço de terra. Que ele mesmo vai comer a terra. Que vai morrer, vai ser enterrado, vai comer a terra. Concordam?
Certo tá Bill Gates, que falou que a herança dele não vai para nenhum dos filhos dele. Nenhum filho dele vai receber o dinheiro dele. Então, assim, ele está fazendo com que os filhos trabalhem para que conquistem os seus objetivos. Essa é a verdadeira vitória. Isso é o que dá sentido à vida. É o seu esforço para conquistar as coisas. É honestamente. E não buscar o excesso, gente. E não buscar o excesso. Hoje a gente vê a quantidade de pessoas doentes aí por conta de excesso. Do abuso, da quantidade de trabalho, pessoas, casamentos que se acabam, famílias que se destroem por conta disso. Aí é necessário a dor, como fala aqui, a dor, todos sabemos, é uma terapia espiritual. E ele fala aqui que não é só desse lado não, tá? Do lado de lá também. Só que do lado de lá dói mais, gente. Porque a nossa consciência, ela dá 360, a gente consegue ter um entendimento das coisas. E a gente vai olhar e vai ter o arrependimento, saber, eu pedi para reencarnar, para consertar isso, isso e isso. E eu criei mais problemas. Então a gente parar e analisar no que a gente está fazendo, gente. É o que a pergunta, ela fala aqui, na primeira pergunta, são meritórios os olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta fala o quê? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Gente, o caminho, a verdade e a vida é fazer o bem. É Jesus, é isso o ensinamento de Jesus. Esse é o mérito de cada um. Quando a gente faz por amor, fazer as privações voluntárias, elas são meritórias quando elas fazem sentido. Quando eu digo, eu gasto $1.000 num bar todo sábado e eu vou parar de beber e pegar esses $1.000 e eu vou ajudar uma instituição de caridade. Isso é meritório. Porque você está fazendo bem duas vezes. Uma, você está parando de beber. Que a bebida, a gente sabe, não estou condenando quem bebe não, tá, gente? Tá? Mas é o excesso. Mas é você saber que a bebida, ela causa dano ao corpo. E o que causa dano ao corpo não é correto. Então, quando eu deixo de fazer isso, eu estou ajudando, então eu estou me ajudando e estou ajudando os outros. Aos olhos de Deus, isso é voluntário, isso é meritório. É uma causa voluntária, eu fiz porque eu quis, eu consegui ter entendimento que existem irmãos lá fora necessitados de comida, de roupa, de um conforto, de uma palavra de amor e carinho. Aí tem muita gente que escuta isso, você vai chegar, peraí, então vou chegar lá em casa agora, vou fazer uma privação voluntária, vou pegar minhas roupas que eu não quero mais, que para mim não me serve, e vou dar. Peraí, fica com o que tu não gosta e dá o que você gosta. Não? É fácil fazer, né? Pegar o que você mais gosta, aquele vestido, aquele que você tanto gosta, e dar e ficar com a roupa de mendigo que você ia dar lá fora. Que a gente usa para fazer de pano de chão. E aí? Não é verdade? Mas o Chico passou por isso. Quando chegou uma pessoa, bateu a porta, né, e precisou a história, e aí a mãe, ele queria dar alguma coisa, e a mãe falou, pega aquela camisa azul e dele, mas aquela camisa azul, e Chico sofreu, porque era a camisa que ele mais gostava. Tá me entendendo? Mas são essas atitudes que vão fazer com que a gente se desapegue à matéria e entenda o amor na sua verdadeira essência. Oi, Diane. Assim, só fazendo uma correção, desculpa, não é de corrigir, só desfazendo aqui. Acabei de ser informada que foi por... Essa é a história da camisa azul do Divaldo. Né? É Divaldo, desculpa, é isso mesmo. Dono do Chico, desculpa. É o Divaldo, é isso mesmo.
Estão fazendo a correção, muito obrigado. Então, gente, há quanto tempo a gente vai continuar tendo que fazer isso aqui? Vir aqui na casa, aprender e não trabalhar. Sabe? E não tem explicação só, mas para explicar melhor que aqui, só se for desenhar. Ah, olha só, ele continua assim. Se queremos sentir o mérito das nossas ações, busquemos crucificar nossas paixões, esquecer as ofensas recebidas e amar a todas as criaturas de Deus, amando a Deus em todas as coisas. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. É amar o próximo. Caridade, a caridade é o amor em movimento. Elas andam juntas. O amor e a caridade andam juntos. Mas vocês têm que começar com vocês. Reconhecendo os erros com nós, né? Não vocês. Quando falo vocês, eu estou incluído nisso. É reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos vícios, que todos nós temos. E não é você querer pegar o mais difícil. Começa pelo mais simples. Sabe, eu tenho o vício da bebida ou da droga, mas eu também falo mal do meu próximo. Poxa, começa a parar de falar mal do próximo. Sabe? Aí você vai perder o gosto de beber, vai chegar no bar, você não vai conversar com ninguém, a pessoa vai te achar chato, ninguém te chamar para beber. Pronto, aí vai largar outro vício. Tá me entendendo? E aí? É pelo mais fácil. Quando você observar, você vai estar se livrando. É buscar o conhecimento. É a oportunidade que a casa oferece a todo mundo aqui, gente, através do estudo. Estudem. Busquem conhecimento e se libertem dos vícios, das fraquezas. Aprendam a amar verdadeiramente. Essa casa ensina. Quando você estuda e você começa a trabalhar, seja no passe, seja no atendimento fraterno, seja limpando a casa. Todo dia que a gente chega aqui, a gente vê gente nova aqui. Tanta gente, tanto sorriso. Mas quanta gente aqui está sorrindo e está sofrendo nesse momento aqui. Quanta gente aqui agora que está rindo, mas no fundo está sofrendo. Reflitam, gente. Reflitam nas escolhas que vocês estão fazendo. Aproveitem as oportunidades que cada um aqui está tendo nesse momento. Aqueles que chegaram aqui buscando ajuda na quinta-feira, que hoje trabalham, que estão sabendo aproveitar. A vocês que estão chegando agora, que estão no tratamento, aproveitem as oportunidades que vão surgir lá na frente, de uma nova classe de estudo, e busquem esse conhecimento para se tornar uma pessoa mais forte. O mérito hoje está na renovação interior da alma, e foi a doutrina dos espíritos, a mais avançada filosofia neste sentido. A variedade de livros publicados, as mensagens benfeitoras espirituais, mostrando às criaturas da Terra como avançar, ensina qual é o maior mérito para se libertar do peso kármico. O que eu acabei de falar. E a doutrina, ela é o exemplo para a gente. Nós espíritas somos conhecidos, né? Nós espíritas, a doutrina espírita é conhecida pela prática da caridade. Vocês sabiam disso? Mas todos nós fazemos isso? É vergonhoso para a gente que é espírita, que está aqui todo domingo,
saber disso e não praticar. E, gente, não usa desculpa. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho tempo. Que é isso? A caridade não é só dinheiro. A caridade não é só você vir na casa e no centro espírita, estar trabalhando também. A caridade é você parar de falar mal dos outros. É você encontrar o irmão ignorante e poder silenciar dentro da ignorância daquele irmão. Observem em João no capítulo 5, versículo 41, essa anotação. Eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus nos mostra que a verdadeira glória vem de Deus, que nos faz consciente da verdade. Nós devemos nos privar dos gozos inúteis, repito, nos privar dos gozos inúteis, dos excessos do descanso em demasia, da gulodice e das extravagâncias. Vamos procurar pautar nossa vida dentro da simplicidade, onde o amor seja a nossa força que gera esperança e paz. Sim, o amor gera esperança e paz. O conhecimento, como a lição fala aqui, é o que vai nos conectar com Deus, nos ensinar a amar verdadeiramente. O homem do passado somente tinha olhos para ver as coisas externas. O homem de hoje, que se encontra ligado às coisas que já se foram, continua sofrendo das ilusões externas. Todavia, o novo homem, que nasceu em Jesus, passa a trabalhar e procurar os valores eternos dentro dele mesmo, lutando para essa grande conquista que faz libertar a consciência, onde a tranquilidade passa a ser um verdadeiro céu. O mérito não é ajuntar coisas perecíveis, é despertar os dons que Deus depositou na intimidade de cada ser. Vocês entenderam a mensagem? Sim. Ou precisa desenhar? O mérito não está em ter coisas em abundância, mas é ter despertar para as coisas que Deus coloca na nossa vida todos os dias. E só com o trabalho a gente vai conseguir alcançar toda essa graça, que é o conhecimento. E um dia estar ao lado de Jesus, trabalhando com Ele, da mesma forma que Ele está trabalhando por nós nesse momento, na vida de cada um. Então, a única coisa que eu digo a vocês, aproveitem, gente, as oportunidades que vocês estão tendo. Estudem. Busquem esse conhecimento que liberta, que nos conecta com Deus, que conforta o nosso coração e traz esperança a cada um de nós. Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a essa pergunta aqui? Não? Então, acho que todo mundo aprendeu a lição. Está todo mundo pronto para sair aqui e visitar alguém no hospital? Praticar um pouco? De poder, na semana que vem, começar a semana e botar, não, eu vou tirar 1 hora do meu dia para fazer alguma coisa útil. Quando eu falo útil, da caridade, de fazer o bem. Faça essa experiência na vida de vocês. Faça essa semana. E a semana que vem vocês conversam comigo. Tá bom? Meu tempo acabou. Queria agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe imensamente todos vocês, gente. Com muito amor, muita paz na vida de cada um. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Um ótimo domingo.
e um bom começo de semana para todos. O Evangelho está com Carlos. Obrigado, gente. Como o Rafael já falou, meu nome é Carlos, para aqueles que não me conhecem. E o Rafael perguntou aqui 2 vezes se a gente tinha entendido ou se precisava desenhar, não foi? Eu contei. Um pouco mais de 2.000 anos atrás, veio um professor aqui na Terra, o nosso grande mestre Jesus, né? E ele desenhava o tempo todo para a gente. Quando ele explicava as coisas, através das parábolas, ele estava desenhando as coisas para a gente. Porque é para isso que serve a parábola. Por isso que ele ensinava, porque quando a pessoa fala por parábola, ela cria uma forma mais acessível para a gente memorizar e entender as coisas. A gente consegue trazer para a nossa realidade aqueles ensinamentos que a pessoa quer passar. Por que eu estou falando isso de parábolas? Porque há 3 meses atrás, eu dei início aqui, essa é a terceira parábola que eu trago, eu dei um início aqui, eu sempre falo no terceiro domingo do mês, eu falo aqui no Evangelho. O Evangelho é comigo no terceiro domingo do mês. E no 4º domingo eu tenho o Livro dos Espíritos. E então, uma vez por mês eu estou trazendo uma parábola. Estamos na terceira. E para o dia de hoje eu escolhi a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus capítulo 13, versículo 24. E vamos começar. Primeiro tem que ligar aqui, né? Então começa o seguinte. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Alguém sabe o que é joio? O joio é uma planta que é bem parecido com o trigo, mas é tipo uma erva daninha. Vocês vão ver agora a diferença de um para o outro. Bem, cadê a foto? Ah, não, está no próximo slide. Daqui a pouco vocês vão ver. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-la? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Gente, o campo do qual a parábola fala, o campo representa os mundos em que nós, seres humanos, vivemos. O campo onde foi plantado o joio. O mestre, quem é o mestre? O mestre é Deus, que nos criou, certo? Jesus foi criado por Deus. Jesus não é Deus, gente. Jesus é nosso irmão mais velho. É a nossa referência de modelo e guia. É um espírito como nós, que já passou por tudo que a gente ainda tem que passar e que já está lá, não vou dizer na linha de chegada, porque o crescimento do espírito ele não tem fim. Por mais evoluído que seja Jesus, ele vai continuar crescendo e crescendo e crescendo. Ele está bem mais à frente do que as mais, bem mais à frente. Milhões de anos-luz à frente da gente, certo? Então, mas ele não é Deus. Então, Deus criou tudo que existe no universo, inclusive Jesus.
certo? Em Cristo, criou a nós, criou o universo completo, todos os seres que existem no universo. Então, ele, nessa parábola, Deus é o Senhor que jogou as sementes. Então, nos jogou nesse campo, que pegou nossos espíritos e jogou aqui nesse campo, certo? E nós, qual é o nosso objetivo? É chegar um dia a ser um Jesus da vida. Chegar a ser um Espírito Cristo como é Jesus. Esse é o objetivo de todos nós. E um dia, por incrível que pareça, a gente vai chegar. Por incrível que pareça, a gente vai chegar lá, certo? Por pior que a gente pense, não, será que fulano de tal vai ser também o Espírito Cristo? Vai. Vai porque a gente não sabe, mas talvez a gente seja um fulano de tal daquele que em outras vidas fez um bocado de coisa ruim. Ninguém de nós está isento de ter um passado escuro. Mas a gente já descobriu qual é o caminho. E a gente está buscando esse caminho. Porque se não fosse assim, a gente não estaria deixando, falando como o Rafael falou, se sacrificando, porque deixa de ser um sacrifício. Quanta gente está lá do lado de fora, hoje no domingo, eu não digo nem pegando o sol, né? Nem indo para a praia pegando o sol, porque hoje não está. Mas quantas pessoas estão lá fazendo outra coisa, em vez de estar aqui se preocupando em se enriquecer, certo? Então a gente já descobriu o caminho, a gente já sabe qual é o caminho, a gente já conhece a Boa Nova. Lógico, a gente ainda tem muito mais o que conhecer, muito mais o que aprender e principalmente pôr em prática, que é a coisa mais importante e mais difícil que tem em nossas vidas. É aprender aquilo que Jesus nos trouxe e pôr em prática. Isso é muito difícil para todos nós. E é difícil para todos aqueles que também já estão na nossa frente. Não pense que foi fácil para ninguém, não. Vamos olhar aí a vida daqueles que a gente tem como... Olha aí a vida de Francisco de Assis, a própria vida do Divaldo, do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce. Algumas referências que a gente tem na vida. Não é fácil a pessoa abdicar de muitas coisas em sua vida para viver em função do bem e do próximo. Então, nós somos essas sementes, mas junto conosco tá aqueles nossos irmãos de retaguarda, que aqui a gente pode colocar como se fosse o joio. Tá aqueles que não querem ainda que a gente cresça. O Rafael falou aqui, porque às vezes a gente deixa de ir para a farra e vem, ele falou muito em farra, né? Eu acho que o Rafael está com saudade da farra dele. A gente deixa de dar farra, mas nossos amigos ficam. E realmente isso acontece. Acontece comigo, certo? Às vezes o pessoal, vem para cá fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que dar desculpa, né? Eu não estou afim, tá? Eu tenho um compromisso e não quero ir. E o pessoal às vezes não aceita. Se você diz, olha, eu não vou para esse churrasco porque eu estou escalado esse final de semana para fazer parte dos trabalhos lá da Casa Espírita e eu não posso, não vou participar. O povo fica sem entender. Eu já escutei até gente dizendo, quer virar um Chico Xavier da vida? Se eu pudesse, seria muito bom. Quem me dera. Um dia acontecerá, mas está longe ainda. Então é o seguinte, tem aquelas pessoas, tem os nossos amigos, não precisa nem ser pessoas mais, certo? Eu não estou falando aqui de pessoas mais, como é o caso que fala aqui na parábola. Eu estou falando de amigos nossos que gostaria que a gente compartilhasse coisas que a gente fez no passado, mas que hoje em dia a gente diz, não, isso aqui não dá mais para mim. Se eu quero seguir esse caminho aqui, esse caminho, eu vou ter que abdicar desse caminho. Nossa, eu estou falando mais do Livro dos Espíritos do que minha parábola. Então, eu vou ter que abdicar desse caminho. É uma escolha que a gente faz. Não é fácil a gente escolher. E aquelas pessoas que são nossos amigos sentem falta. Não é que eles queiram fazer mal para a gente, não. Eles sentem falta daquilo. Então, tem esse joio que está crescendo junto com a gente. Um dia esta separação acontecerá. Serão separados os justos dos injustos
indicando a transição da Terra para um mundo regenerado através de um processo gradual. Gente, há mais de 100 anos atrás, o planeta Terra, ele vibrava numa sintonia. Você sabe que tudo na vida é energia, né? E isso não é coisa de espírita não, tá, gente? Isso não é papo de espírita não, a ciência prova isso. Tudo na vida tem energia. E essa energia ela é medida em megahertz, ok? Há um século atrás, mais ou menos, a Terra ela tinha uma vibração mais ou menos de 20 e poucos megahertz. Faz tempo que eu li isso, eu não me lembro mais os detalhes dos números. Hoje em dia, o planeta Terra ele vibra em mais de 120 megahertz. A energia do planeta mudou. A vibração energética do planeta mudou. O planeta está mudando, certo? Isso é o que o espírita fala de sintonia, certo? O planeta está mudando. Então, as coisas estão mudando e as pessoas estão mudando. E o que é que são pessoas? São espíritos encarnados. Então, a gente vai mudar. Vai chegar um momento que essa separação do joio e do trigo tem que acontecer. Ela tem que acontecer, essa separação. Porque a vibração não vai bater mais. Ele vem falar nessa parábola, Jesus vem falar nessa parábola, que a gente está aqui no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, certo? Onde o mal ainda existe junto com o bem. Existem as pessoas que já fazem o bem, existem aquelas pessoas que têm a intenção de fazer o bem, certo? Feito o Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas o mal ainda resiste em mim. Então, nós estamos aqui querendo fazer o bem. Todos nós já queremos fazer o bem, mas a gente ainda carrega coisas negativas com a gente. Então, somos o Paulo da atualidade. Alguns mais, outros mesmo, menos, em níveis diferentes, mas somos o Paulo da atualidade. A gente já sabe, a gente já tem. Ninguém aqui tem desculpa de dizer, eu não sabia. Não tem. Não, chegar lá do outro lado e dizer que não sabia, não vai colar, não. Eu sabia sim, porque eles escutavam toda semana, isso era falado toda semana lá na Casa Espírita. Então, não tem essa desculpa. A gente já sabe o que é que a gente precisa, certo? Sendo que é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil a gente sair da nossa mesmice, daquilo que a gente já vem cultivando dentro da gente, durante só Deus sabe quanto tempo, quantas reencarnações a gente vem trazendo esses vícios com a gente, essas comodidades, vivendo dentro de uma zona de conforto. Não é fácil a gente mudar. Mas, como ele fala aqui, como ele fala, deixe que o bem e o mal vivam junto. Porque Jesus mesmo falou, meu jugo é leve. O jugo é leve. Eles não vão cobrar. O nosso Pai é infinitamente bom. Ele sabe que a gente precisa de tempo para chegar lá. Então, ele nos dá tempo. Ele nos concede encarnações e encarnações e encarnações para que a gente possa aprender, possa pôr em prática e possa evoluir. Sendo que o seguinte, como eu falei, o planeta está aumentando a vibração dele. Vai chegar um momento que a gente não vai estar mais vibrando na mesma sintonia desse planeta. Vai chegar um tempo que essa separação do joio e do trigo vai ter que ser feita. Porque faz parte das leis do universo. É a mesma coisa da água e do óleo, ela não se mistura. A água e o óleo não se misturam, então vai chegar um momento que tem que ter essa separação. Mas nós temos tempo para isso. Na verdade, já foi nos dado muito tempo, a gente não sabe. Ok? E ele se preocupa, ele nos deu tanto tempo, o tempo todo ele se preocupou em nos dar tempo. E continua se preocupando. Certo? E nos dá tempo para que essa colheita, essa separação do joio e do trigo, não
venha afetar aqueles que ainda estão em retaguarda, certo? Os 2 irmãos, filho de Zebedeu, quando a mãe chegou e disse: eu queria que você desse um lado, a sua direita para o meu filho, a sua esquerda para o outro filho, e Jesus disse: isso não cabe a mim, cabe ao meu pai. Cabe a meu pai decidir quem está ao meu lado, da direita à esquerda. Jesus já sabia que do lado dele, governando esse planeta aqui, estava o espírito de João Batista e de Maria. João Batista, como uma pessoa, como espírito responsável para que a justiça sempre fosse feita aqui no planeta. Ele é a figura da justiça aqui no planeta. E Maria, para que, apesar de toda a justiça, nunca faltasse o amor. Ela é a figura do amor aqui nesse planeta. Então, esse amor é muito grande. Então, ele permite que essa colheita não seja precipitada. Ele nos dá tempo para que a gente possa crescer. Através do nosso livre-arbítrio, a gente possa crescer e aprender. E esse aprendizado, gente, só existe, aliás, existe várias formas. É aprender, pôr em prática através do amor. Esse é o melhor aprendizado. É pôr em prática tudo aquilo, todo aquele manual que Jesus trouxe. Que o Evangelho de Jesus é um manual. O que Jesus trouxe aqui foi um manual para a gente. Um manual de sobrevivência. Ele veio nos trazer uma bússola, um GPS, para que a gente possa chegar aonde ele está. Dizer, ó, segue tudo isso aqui que eu estou te fazendo, que você vai se dar bem. Que você vai chegar um dia no local onde eu estou. Foi isso que Jesus fez. Veio para cá nos ensinar como seguir, a como chegar lá. Esse é o melhor caminho. Mas existe outro caminho, né? Qual é? Quando a gente não segue com amor? A dor. E vocês sabem para que existe a dor? A dor existe para a gente ver o quanto é que dói no nosso irmão os erros que a gente cometeu com ele. É para isso que existe a dor. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dar um beliscão em Andréa. Dou um beliscão em Andréa, não estou sentindo dor. Quem está sentindo dor é ela. Mas aí no outro dia, Andréa não vai me beliscar, porque a Andréa já é evoluída, né? Ela não vai chegar e cobrar o beliscão. Aí vem outra pessoa aqui e me dá um beliscão. Eu digo, dói, né? Levar um beliscão. Então, eu vou pensar 2 vezes se eu vou beliscar a Andréa de novo. Porque eu sei que dói. Então, essa é uma outra forma de crescer. Mas não basta apenas levar o beliscão, não. Tem que levar o beliscão, ficar caladinho e perdoar quem me beliscou. Entender que aquele beliscão é para o meu bem. Entender que quando eu passo por alguma atribulação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala causa das aflições. Tem um capítulo que ele fala a causa das aflições desse mundo e do outro mundo. Então, a gente vai aprender através dessa lição que existem aflições que a gente tem que passar, porque a gente está cometendo coisa aqui errada, certo? Não adianta eu fazer alguma coisa errada, eu adentrar em algum vício e achar que aquele vício não vai ter consequência. Então, a causa de uma doença que eu estou sofrendo, por exemplo, é uma doença causada por alguma coisa que eu cometi de errado nessa vida. Mas a gente sabe que a vida, ela não para com a morte do corpo. O corpo morre, o espírito não.
Então, eu posso levar a consequência de um vício? Posso não, eu vou levar. Não é poder, não. Eu vou levar a consequência de um vício para uma outra vida. A não ser que, através da minha recuperação moral, eu faça coisas que esse vício possa ser apaziguado em outras vidas, certo? Então, é o caso que o Roberto falou aqui da última vez que ele esteve, da fundadora daquele hospital de fogo selvagem lá em Goiás. Uma mulher que dedicou a vida todinha para cuidar de pessoas doentes que tinham fogo selvagem e passou décadas cuidando, foi a fundadora desse hospital, até hoje existe lá em Goiás, cuidando, começou no quarto da sua casa, hoje em dia é um grande hospital lá em Goiás. E depois de muitos anos, a espiritualidade chegou para ela dizendo que o compromisso dela, que ela tinha, estava quite com o compromisso dela espiritual, porque ela tinha ser responsável, na época da Inquisição, por queimar várias pessoas vivas. Então, através do amor que ela teve com os doentes e em fundar esse hospital, ela conseguiu resgatar os crimes dela do passado. Então, ela não precisou passar pela doença, mas foi o amor que ela pôs em prática que fez com que ela não precisasse recuperar, passar pela dor que ela causou a outra pessoa. Então, gente, eu vou te responder daqui a pouco, tá? Então, essa parábola vem nos mostrar que nós estamos aqui neste planeta, certo? Para crescer, para fazer o bem. Nós somos as boas sementes que Deus colocou aqui nesse planeta. E junto conosco, existem pessoas, existem situações que não são boas. E Ele está dando tempo para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente florescer e gerar mais frutos. E que um dia vai chegar um momento em que essa separação daqueles que não querem crescer, daqueles que não querem amadurecer, daqueles que não querem gerar bons frutos, vai ser separado. É a separação do joio e do trigo. Vocês já devem ter visto essa coleção do Divaldo Franco. Muito boa, gente. Eu já li todos 4. É muito bom, certo? Começa com Transição Planetária. Esse livro aqui, ó. Ele começa quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia. A história começa ali. E aí a espiritualidade mostra, através da psicografia de Divaldo, mas o espírito de Filomeno de Miranda. Ele é levado e ele é levado lá para ver tudo o que aconteceu e o porquê de tudo isso aí. Então ele vem mostrando toda essa mudança que está acontecendo no nosso planeta, certo? Tem que ler em sequência, tá, gente? Senão a pessoa fica meio perdida, porque é uma sequência do outro. Então ele vem mostrar o porquê. Ele vem mostrar que a mudança do planeta, o final do mundo, não tem final do mundo. Tem o final de uma era. Essa era, esse plano de provas e expiações está mudando. E isso também não é da noite para o dia, certo? Isso já vem mudando há décadas. Na verdade, em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, a espiritualidade já falava para Kardec que o planeta estava mudando. A mudança é gradativa, não se dá da noite para o dia, porque a natureza não dá pulos, não dá saltos. Então a coisa é gradativa. Mas, recentemente, de algumas décadas para cá, essa mudança está sendo de forma mais coletiva. Então, vai chegar um momento, gente, que o joio vai ser separado do trigo. Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Ele falou lá no Sermão das Montanhas, os mansos herdarão a terra. Então, quem vai voltar para aqui, para a terra, são os mansos.
Porque aqueles que não são mansos vai voltar para um planetinha de provas e expiações de novo. Vai voltar para um planeta como a Terra era há 12 mil anos, há 3 mil anos atrás. Já pensou o sofrimento? Já pensou a gente ter que reencarnar num planeta onde ainda é um planeta bárbaro? É isso que vai acontecer. E isso não é castigo, não, é sintonia. Se a gente age ainda barbaramente, a gente vai ser levado para um planeta onde existe a barbárie. Não é castigo. Mas qual é a vantagem de sair? Vão perguntar, Carlos, qual é a vantagem de você ir para um planeta mais atrasado? Vai ter vantagem, sim. Porque no seu subconsciente vai estar evoluído mais moralmente do que aqueles espíritos que estão lá e evoluído também tecnologicamente, e você vai ajudar aquele planeta. Aí é quando pergunta, e as grandes civilizações que passou aqui, os incas, os maias, os astecas, foram espíritos decaídos de outros planetas que vieram para cá e ajudaram com o seu progresso. Tá, gente? Então, a gente não quer isso para ninguém. A gente não quer isso. A gente não precisa passar por isso. Então, vamos pôr em prática aquilo que a gente aprende aqui. Tá, gente? Teve uma colega nossa que levantou o braço, ela queria fazer uma pergunta? Tá bom. Tá certo. Então, gente, é isso o que eu entendo, tá? Da parábola do joio e do trigo. Esses estudos que a gente está trazendo para cá, é assim, eu faço um apanhado, eu faço uma pesquisa e falo aquilo que eu acho que eu concordo, tá? Pode ser que vocês vejam de uma forma diferente. O interessante da parábola é justamente isso, porque cada um, de acordo com a sua evolução e com o seu conhecimento, vai entender de uma forma diferente aquela parábola. Certo? Então, isso é que era interessante nas parábolas que Jesus trazia. Então, isso é o que eu entendo, é o meu ponto de vista, tá, gente? Então, próximo terceiro domingo do mês eu estou aqui com outra parábola, vocês podem vir, tá? E agora a gente vai fechar os nossos olhos, tá? Para aqueles que querem, porque a gente vai se fazer a prece de encerramento. Depois a gente tem o passe, tá? O passe, gente, o passe é uma transfusão de energia. O passe é uma reciclagem da nossa energia, tá certo? A gente vai para lá para a sala do passe, o passista, através do magnetismo dele próprio, através do auxílio da espiritualidade, eles vão realinhar as nossas energias, tá? Depois do passe, é muito importante que todos voltem para cá, para a sala, para receber água fluidificada, que é um complemento do passe. Aí tem uns recadinhos, depois o recado daqueles que quiserem ir embora, mas a gente pede, a não ser que a pessoa tenha um compromisso inadiável, mas a gente pede que volte para cá, certo? Para receber a água fluidificada. Ok, gente? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, primeiramente, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, participando desse banquete, participando desses ensinamentos, recebendo esses ensinamentos, recebendo essa energia maravilhosa que os nossos amigos do mundo espiritual prepararam para nós, prepararam esse banquete, prepararam desde cedo essa casa, para que possamos, ao sair daqui, sair mais leve, mais consciente, mais enriquecido de conhecimentos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado aos nossos amigos do mundo espiritual. Que possamos levar conosco toda essa energia durante os dias que terão pela frente. Assim seja a tua vontade, Pai.